pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pasto é Lavoura. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre adubação nitrogenada em sistemas rotativos, pessoal. Tá? Porque a gente foi pego de surpresa aí nesse ciclo com os altos preços dos adubos, né? Então, adubo muito caro, a relação de troca de produto, seja arroba ou seja quilo de leite, está cada vez mais desfavorável em relação à tonelada do adubo nitrogenado. Então, agora mais que nunca, a gente precisa ser extremamente efetivo na nossa adubação. Então, cada grama de adubo que cai, cada quilo de adubo que cai, ele tem que virar leite, ele tem que virar carne, tá? Porque o preço é extremamente desfavorável e a gente precisa ser muito efetivo no nosso sistema de adubação, tá? A adubação nitrogenada, gente, ela tende a aumentar sobremaneira a produção de biomassa. Tá? Então, se vocês observarem, vocês já viram isso na vida prática de vocês, que quando você aduba com nitrogênio, você tem um boom, é uma explosão de produção de massa seca. Tá? E isso é extremamente importante, por quê? Porque você garante não só o vigor de rebrota quando você usa adubação nitrogenada, como você garante também a perenidade do seu pasto, porque o nitrogênio mantém esse pasto com uma boa oferta de forragem e você não vai ter aquele super pastejo. Por quê? Porque quando você aumenta a adubação nitrogenada, você aumenta com isso a oferta de forragem. Tá? Então você faz com que o animal tenha um melhor desempenho. Agora, o mais importante para a gente avaliar nesse sentido é a forma como nós vamos fazer essa adubação nitrogenada. Existem algumas regras, tá? Que a gente, por exemplo, faz a adubação nitrogenada imediatamente após a saída dos animais no sistema rotativo. Tá? Isso por quê? Porque após a saída dos animais, nós já vamos iniciar o processo de rebrota. Então, plantas forrageiras que têm alta produção, como por exemplo aquelas da Cultivar Pânico, seja ela Mombaça, Paredão, Zuri, Miyagi, Tamani, são plantas que têm alto vigor de rebrota. Então, favorecer essa rebrota é extremamente importante e interessante para que a gente consiga manter esses altos níveis de produção. Então, plantas da espécie Pânico Máximos, elas são altamente exigentes em fertilidade de solo. Então, você fazer a reposição desses nutrientes é importante para você garantir o bom desempenho dos seus animais nesses pastos. Então, quando você faz a adubação imediatamente após a saída dos animais, você aumenta ainda esse vigor de rebrota. Você acelera o processo de acúmulo de biomassa. Você tem uma quantidade maior de forragem sendo acumulada por dia. Então, como a gente já falou aqui anteriormente para vocês, o vigor da rebrota é importante para garantir a perenidade do nosso pasto. E também a gente já conversou aqui em outro momento que a gente precisa manejar nossos pastos por altura. Não podemos manejar por dias fixos, tá? Porque planta não responde a calendário humano. Planta responde a temperatura, precipitação, chuva, nutrientes. Então, quando eu faço adubação nitrogenada, a tendência é que eu acelere o processo de acúmulo, como eu já disse para vocês. E, consequentemente, eu encurto o tempo necessário para que esse gado retorne para esse piquete. Então, a adubação nitrogenada ela tem que funcionar de forma estratégica para que eu diminua o período de ocupação do meu pasto. Tá? Desculpa, para que eu diminua o período de descanso do meu pasto. Tá? Então, a adubação nitrogenada ela ajuda a acelerar esse processo, para que a gente consiga rodar mais vezes no sistema rotacional. Então, algumas das vezes, por exemplo, a gente tem 2 piquetes chegando ao mesmo tempo. Outras vezes a gente tem um piquete que já entrou, mas a altura do piquete anterior ainda não foi rebaixada. Tá? Então, a gente pode usar a adubação nitrogenada de forma estratégica. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Vamos supor que eu tenha 2 piquetes que estão sempre chegando juntos. Nada me impede de, pelo menos um ciclo, eu deixar de adubar um deles. Para quê? Para eu atrasar essa chegada dele. Então, se eu ficar adubando todo mundo igual durante todo o tempo, a tendência é que eles cheguem juntos. Tá? Então, se eles já estão chegando juntos, tá sempre com esse problema, 2 piquetes ao mesmo tempo, eu tenho que fazer divisão de lotes para colocar para consumir. Qual é a dica que a gente dá? Segura a mão na adubação nitrogenada. Então, em um ciclo, somente em um ciclo, você deixa de fazer adubação nitrogenada. É porque a gente faz uma recomendação de adubação nitrogenada de acordo com a exigência da planta, e de acordo com a taxa de lotação que a gente tem. Você vai dividir essa recomendação anual dentro do período das águas, tá? E depois você vai dividir isso daí pelo número de piquetes e pelo número de ciclos que você vai rodar. Então, se você tem 2 piquetes chegando ao mesmo tempo, a melhor estratégia é você, às vezes, não adubar pelo menos um deles, para que você consiga dar uma atrasada nele. Por quê? Porque a adubação nitrogenada tem esse poder de acelerar esse desenvolvimento. Então, eu também, quando não adubo, eu acabo atrasando. Então, essa acaba sendo uma estratégia. A mesma coisa, se o piquete já chegou na altura e o outro não foi rebaixado. Então, aquele piquete que não foi rebaixado, tá? Você vai deixar ele lá e vai transferir esses animais para o piquete que já está na altura, porque a gente tem sempre que priorizar no manejo de pastagem a altura de entrada. Tá? Então você deixa esse piquete lá e não aduba, porque se você for adubar, você ainda vai fazer ele chegar mais rápido à altura de entrada de novo e não vai dar tempo de rodar os animais, tá?
Então a adubação nitrogenada, ela também serve como estratégia de manejo para que você consiga manejar adequadamente os seus piquetes por altura. Então, pessoal, a gente tem que ser muito efetivo na adubação nitrogenada. A adubação nitrogenada não serve para ser feita de qualquer forma. É interessante consultar o técnico, saber como faz essa adubação para que a gente efetivamente possa aproveitar todo o adubo que foi colocado no solo. Agora, uma coisa que é inadmissível, fazer adubação nitrogenada e roçar pasto. Isso é jogar dinheiro fora. Então, se você não tem boca de animal para poder consumir essa forragem que a adubação nitrogenada vai fazer e vai aumentar, tá? Não faça adubação nitrogenada, porque isso é financeiramente muito perigoso. Então, economicamente, isso deixa de ser viável para você. Tá bom, pessoal? Então, esse era o recado de hoje e eu espero vocês no nosso próximo quadro.